Recording is on. Vai acabar esse semestre, eu vou continuar me assustando. Bom, Cruz e Souza, né? Eu quero, nessa aula, como sempre, eu sou muito ambiciosa, eu quero falar de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quero falar sobre o que está acontecendo no século XIX no Brasil, nesse final do século XIX. Enfim, e na verdade dá um contexto, não só no Brasil, mas dá o contexto, né, do simbolismo. É a primeira coisa que eu queria falar. Mas é claro que tem uma outra questão, e que é a questão que eu, né, usei aí como nome, inclusive, desse agrupamento aí, esse par de dois poetas negros no meio do século XIX no Brasil, escravocrata ainda, né, no caso do Luiz Gama. Agora, no caso do nosso Cruz e Souza, ele nasce ainda, né, na época escravocrata, ele não foi escravo, era filho de escravos forros, mas, enfim, de qualquer modo, né, esse vai ser um tema dos dois de maneira muito, muito, muito diferente, uma poesia completamente diferente. Tudo que o Luiz Gama tem de sarcástico, de bem-humorado, de engraçadinho mesmo, né, positivamente falando, assim, de leve, né, que tem na poesia dele, o Cruz e Souza tem de pesado, né, derramado, investido mesmo, assim, né, espiritualmente, né. Isso também tem uma coisa interessante, né, o Luiz Gama, ele dava tem um poema que eu mencionei na aula, não foi o poema que a gente leu, mas um outro poema bem famoso dele, que chama Quem Sou Eu?, que ele fala, não sou vate, né, essa palavra V-A-T-E, né, fazendo um pouco de troça com uma concepção romântica de poesia, de que o poeta, né, esse ser que detém aí uma comunicação, né, cósmica, né, que é capaz de ver a verdade, que tem uma certa missão de trazer essa verdade para os olhos e ouvidos comuns, né? E o Luiz Gama, não, ele fala, não sou vate, estou fazendo aqui minhas trovinhas e tal, e a gente sabe que o Luiz Gama nem, de fato, se dedicou à poesia, né? Em algum momento ele achou por bem, por quaisquer motivos que sejam, se dedicar muito mais a uma posição de tribuna, né, seja aquela coisa de defender, né, publicamente a causa do abolicionismo, mas também, né, da libertação de escravizados ilegais, seja na imprensa, seja na atuação de fato, né, que eu acho que é a coisa mais importante dele mesmo, na atuação de tribunal. Então não era, né, assim, declaradamente o cara que não via a arte ou a poesia como missão ou como vocação, né? Como vocação, pensando aí nesse sentido mais extremo mesmo, né? Essa coisa que a gente herda até hoje, né? Essa coisa que, para o bem e para o mal, ainda é a nossa concepção de poesia de algum jeito, né? Por isso que tanta gente escreve poesia ruim, né? Que acha que escrever poesia, não, eu preciso colocar para fora, né? Isso que eu estou sentindo, e acha, né, enfim, que poesia é só isso, né, colocar para fora essa intensidade de sentimentos. São muito poucas as pessoas que conseguem colocar para fora a intensidade de sentimentos de uma maneira original, interessante, que tome a linguagem, de fato, como matéria-prima, né? A matéria-prima da poesia, isso é sempre bom de lembrar, a matéria-prima da poesia é a palavra, é a linguagem na sua face mais dura, inclusive, né, mais difícil de malear, não são os sentimentos. Os sentimentos aparecem, né, ou as elucubrações, as reflexões, as ideias, né, para usar uma palavra aí mais geral, aparecem, mas a matéria-prima da poesia é a palavra. E isso a gente vai ver nos melhores românticos, né, sendo no Brasil, sendo fora, se a gente pegar, sei lá, no Brasil, uma figura como Gonçalves Dias, né, que eu acho que é ou Castro Alves, né, cada um com seu papel e seus objetivos também, né, suas intenções, mas você vê que é uma poesia muito bem trabalhada em linguagem, né, e isso lá fora, idem. Se a gente pegar um poeta que o Alfredo Bosner cita no artigo dele, não sei se vocês leram, um artigo que eu acho muito bom, inclusive em termos de crítica social, assim, né, às vezes dá uma espetada até em coisas contemporâneas, mas enfim. O Victor Hugo, né, que é o Victor Hugo, né, aquela coisa chata de gente que gosta de fazer biquinho, mas um poeta romântico francês que teve uma
também acho que já apareceu aqui, né, já deve ter falado, que tinha uma intenção de tocar em questões sociais também, né, tem, enfim, a obra máxima dele em prosa, né, que são Os Miseráveis, enfim, aí uma história dos esquecidos, né, pelas organizações aristocráticas, enfim, todo um contexto complexo aí. Mas não só, né, ele escreveu também um outro romance chamado Os Trabalhadores do Mar, que pelo próprio nome, né, já dá para ver que trata aí de trabalhadores, não de aristocratas, mas um poeta extremamente sofisticado do ponto de vista formal, tanto, né, e o Alfredo Bose cita justamente isso, né, que mesmo extremamente vinculado a esse romantismo, e esse romantismo que, né, de maior cunho social, que foi muito forte em meados do século XIX na Europa, um poeta admirado por, enfim, poetas e leitores de diferentes tendências, diferentes afetos. Enfim, o grande poeta nacional francês, né, admirado por parnasianos e simbolistas. Quando a gente fala parnasianos e simbolistas, a gente está pensando, isso aparece, inclusive, né, no texto que vocês leram do Cruz de Souza, quando a gente está falando de parnasianos e simbolistas, a gente está falando de gente que queria ir para o ringue, né, brigar no murro, né, pessoas realmente assim que tinha uma visão sobre a poesia diferente, mas enquanto poetas essa visão sobre a poesia, né, denotava uma certa visão sobre a própria concepção de sociedade ou do mundo ou da existência, né, ou do sentido aí da existência. Bom, então por que eu comecei a falar de tudo isso? Porque eu estava falando da questão da poesia, né? A poesia como forma, ou a poesia como arte da palavra, a poesia entendida como vocação, ou como ofício, ou como ferramenta, né? Por exemplo, no caso do Luiz Gama, a gente pode pensar que ele produziu a poesia como um instrumento mesmo, né? Um recurso retórico para tocar na questão, né, da escravidão e dos escravizados. No caso do Cruz de Souza, né, o outro total, né, ponto do extremo, aí, o outro extremo, que é essa sensação de poesia com vocação, né, que vai aparecer todo o tempo, e que é muito característica, não só do Cruz de Souza, né, mas de todo um grupo aí, né, um grupo se espalhando por diferentes países, que a partir de meados do século XIX, seja numa espécie de prolongamento mais sensorial, mais sensual, inclusive às vezes, e mais negativo no sentido pesado, satanista, né, essa coisa do romantismo, vai se contrapor, né, enfim, vai ser essa poesia no sentido de vocação como uma reação muito forte, né, ao que a gente entende, sei lá, por cientificismo ou por positivismo, essas correntes que vão, a partir durante o século XIX todo, mas muito a partir do final do século XIX, tentar explicar tudo, né, essa ideia de que a ciência pode explicar tudo, que pesando um cérebro a gente consegue descobrir se é um cérebro de uma pessoa inteligente, né, então, que vai tentar dar explicações, inclusive às organizações sociais, à história, enfim, coisas que a gente sabe hoje em dia, que são muito, e que sempre se soube, na verdade, né, mas, ou pelo menos qualquer coisa que parasse para pensar, saberia que as questões são muito mais sutis e nuançadas e subjetivas mesmo, né, do que a ciência pode dar conta. Enfim, um século que acreditava, né, na ciência como uma coisa objetiva, neutra, imparcial, né, que pudesse explicar tudo, né? A gente eu venho falando muito, né, dessa contraposição entre racionalidade e sentimento, ou intuição, ou emoção, ou sentidos, né, sensoriais, e de fato, assim, né, quando a gente olha para uma história de tendências, não de movimentos, mas de tendências mesmo literárias, a gente vê com muita clareza, né, manifestações de reação e contra-reação daquilo que corresponde a uma lógica, seja uma lógica formal, seja uma lógica científica, né, seja um desejo de fidelidade à realidade, e, do outro lado, né, a literatura como lugar de investigação de algo mais subjetivo, né, seja místico, seja amoroso, seja místico ou religioso mesmo, né, seja
enfim, do erótico, enfim, toda, né, essa ideia da literatura como, da imaginação, inclusive, né? Então, só para retomar, né, um velho caminho aí para a gente não perder o fio da coisa toda da nossa disciplina, né? A gente tem, retomando lá, né, para o século XVII, né, uma outra lógica muito diferente, né, de uma poesia ou de sermões, lembrando que a gente não fala em literatura, né, pode falar, claro, né, mas sabendo que é anacrônico, né, mas que cumprem, né, uma função social aí, seja nos sermões, de dar, né, fazer uma coisa quase de jornalismo para a congregação, né, tratar de questões tô pensando aqui no Padre Antônio Vieira, né, tratar de questões pertinentes à política ali do Brasil colonial, ou, né, e concomitante, às vezes misturado, inclusive, a questão da salvação da alma, né, então é uma literatura muito racional do ponto de vista, não de tratar de temas racionais, mas de tratar racionalmente, né, de temas, enfim, religiosos ou políticos. Né? O caminho, né, semelhante com outra intenção e tal, a gente vê no Gregório de Matos, que usa, né, de uma forma extremamente rebuscada, né, e às vezes muito cheia dos contrastes, aquela coisa toda do cultismo, né, que é esse cuidado da forma, com muitas antíteses, etc., mas com uma função, de novo, né, muito lógica, muito programada de fazer uma crítica à sociedade, ou fazer uma louvação a Deus, ou se defender, né, aquela coisa. Isso, né, mas na linguagem, né, do que se convencionou chamar de barroco, né, tem já esses espaços, né, de escape, né, justamente nessa coisa do uso de exageros, etc. Mas ainda com uma função muito, muito lógica. Né? Em meio a estudo sempre tem, né? Eu mostrei para vocês os quadros, né? Aquela coisa de um quadro muito mais harmônico, outro com detalhes, com mais contraste, luz e sombra, etc. Então o barroco é um lugar aí em que se mostra o conflito entre essas duas coisas, né? Entre um objetivo racional e uma linguagem que às vezes meio que foge de controle, né? Por esses exageros, etc. O século XVIII, né, o barroco século XVII, século XVIII já é, né, e a gente viu isso no arcadismo, né, esse domínio absoluto da forma, né, essa referência à Grécia, e, cara, essa coisa de ver como os autores se referem à Grécia é muito útil para a gente ver que tipo de tendência ou de que tipo de intenção, né, eles têm na poesia. Então, a Grécia é usada aí, né, ao longo do século XVIII muito, né, vamos voltar para aquela harmonia grega. Né? Então, a Grécia é usada como referência, né, de harmonia, né, referência, e ao mesmo tempo, estou tentando passar muito rápido aqui, mas é só para, né, fazer um caminho, e ao mesmo tempo, o século XVIII, como a gente sabe, é aquele século de respeito à forma, respeito né, total à forma, claro, sempre tem as exceções, mas olha, né, para eu ser lido, para eu ser respeitado, eu tenho que agir conforme determinadas regras, né, aquela coisa que o Antônio Cândido destaca muito bem, né, sobre o papel do arcadismo. Olha, né, eles são brasileiros não porque eles estão inventando uma forma nova, mas sim porque eles estão usando uma forma convencional na França, em Portugal, na Itália, né, na civilização, né, para falar de alguma coisa do Brasil, ainda que muito alegoricamente, etc. Né? E aí tem, né, a reação maior, né, que a gente vê, talvez a maior quebra que a gente veja na própria proposta do que é literatura, do que é poesia, qual o papel da arte, não só na literatura, né, da arte geral, que é a virada do século XIX, que é essa coisa de, peraí, né, a arte tem que ser mais livre, no sentido de eu tenho que falar das minhas noções, da minha experiência, né, então é a época do gênio, é a época do lampejo como grande parada, é a época em que críticos, né, a gente vê no Schlegel, né, um alemão teórico, poeta também, romancista, que fala:
Antes, né, o poeta se subordinava ao que a crítica pedia dele. Agora, a crítica tem que se subordinar ao que o poeta produz. Né? Isso é muito importante da gente pensar. Né? Uma poesia que tem que cumprir aquilo que a crítica, a teoria, enfim, diz que a poesia tem que fazer. Então, é uma poesia que, de antemão, já é escrita para cumprir determinados papéis, e, a partir daí, né, não é que de repente muda tudo, mas a partir daí se começa a falar assim, não, né, o crítico é que tem que estar aberto, tem que ser esperto, inteligente, sensível o suficiente para usar as suas ferramentas críticas para avaliar algo novo. Então é essa pulsão do novo, né, do novo da forma. O artista valorizado começa a ser aquele que inova. Né, e isso realmente é uma diferença brutal, né? E, enfim, acho que fica muito evidente, e isso tem muito a ver, né? E aí já entrando na questão do século XIX, porque que o século XIX é um século infinito de coisas a dizer, né? Embora tenha, né, aqui nessa disciplina a gente tenha que deixar ele um pouco mais, né, enfim, pegar alguns pontos para discutir, mas o século XIX é um século que, para falar de uma maneira grosseira, o dinheiro começa a mandar. Né? O dinheiro, o que acontece no século XIX? A gente vem da Revolução Francesa, com a queda da maior monarquia, né, da Europa, com a queda de um sistema que ainda era bem feudal, né, divisão entre, né, aquela coisa, Maria Antonieta com seus bailes e perucas, enquanto, né, a galera, enfim, nos campos produzia para os outros, enfim, né, diferença social brutal, e aquela coisa que eu já mencionei aqui, que é muito importante para a gente pensar o século XIX em contraposição, que é que até esse momento, é claro que não é assim, né, rompe tudo, não tem caminhos um pouco mais, enfim, graduais, mas sim existe uma grande e brutal diferença entre, né, a partir do século XVIII, do final do século XVIII e concretizado do século XIX, a diferença entre um modo de vida que era determinado a partir do seu nascimento, né, nasci em tal família, já sei o que eu vou ser, né, sou primeiro filho, sou segundo filho, sou mulher, né, e a partir do século XIX, isso se pulveriza, ou começa a se pulverizar. Né? Claro que, enfim, né, até hoje a gente sabe o quanto o lugar onde você nasce determina quem você é. Mas se hoje em dia, né, ainda é, claro, muito difícil, mas é possível, né, alguém nascer numa família de pais analfabetos e por circunstâncias que não são de mérito, ou não são só de mérito, claro que o mérito conta também, né, mas por questões de oportunidades, essa pessoa pode ascender, né, sei lá, e virar presidente da República, né, no século XVIII isso era impensável, no século XIX isso já começa a ser uma questão possível, né, tanto que é o século do Marx, né, que vai começar a pensar justamente, olha, né, é injusta aqui a divisão entre os detentores do capital e os que, né, produzem, né, mercadorias, são explorados. Né? Então, e isso, né, é permitido, né, é possibilitado pelas mudanças políticas, pela mudança de organização de mundo. Né? A industrialização faz com que as cidades cresçam. Na cidade você pode ocupar espaços intermediários, você não precisa ser o produtor de matéria-prima, né? Você não precisa ser lavrador, né, de terras, você pode ser um comerciante, né? Claro, né, já existia gente que vendia coisa, mas não era, né, de repente os comerciantes viram essa camada muito importante, né, os intermediários, os trabalhadores de fábrica, né, famílias que antes eram ricas também começam às vezes a perder não só dinheiro, mas poder, né, e muito importante para o nosso campo especificamente, isso faz com que se vá criando, né, um público leitor. Né. O público leitor, né, a gente tem uma visão muito, enfim, encantada, às vezes, da literatura, né, essa visão, enfim, muito romântica, inclusive, ou muito da que a gente vê no Cruz de Souza, né, literatura, enfim, a arte, né, não só a literatura, mas a arte, né, como esse lugar encantado, né, não tocado pelas sujeiras do mundo, mas a verdade é que, especificamente no caso da literatura, né, o que esse desenvolvimento e como que eu quero dizer isso? Essas inovações mesmo,
né, nas formas literárias, são permitidas por uma mudança socioeconômica, né? Eu falei da coisa do romance, quando a gente estava discutindo na aula lá sobre senhora, sobre o romance mesmo, né, que eu dei, e a gente viu, né, no século XVIII, os romances são todos, os romances de ficção, né, são todos meio testando coisas, né, e também usando muito, olha, isso aqui eu estou brincando com um relato de viagem, meio que vão brincando ou ficcionalizando gêneros que não são da ficção, né, relatos de viagem, cartas, né, tem né, um século cheio de romances epistolares, né, que são romances que são, na verdade, reproduzem, né, e brincam muito com a coisa, olha, isso aqui realmente aconteceu e tal, enfim. Quando chega o século XIX, a gente já tem, claro, muito mais na Europa do que no Brasil, a gente já tem uma galera que está preparada para aquilo, né, que está com tempo, né, que não é só da aristocracia, né, porque é muito pouca gente na aristocracia, afinal de contas, né? Então, que já tem algum tempo, que quer se divertir, né? Ou seja, né, essa coisa que a gente também às vezes recusa na literatura, como esse papel de evasão, de divertimento, né? Mas que vai ser muito importante para a literatura no século XIX, né? Aquela coisa das mulheres leitoras. Né? Enfim, então isso vai ser importante nos dois sentidos da expansão da literatura no século XIX. O que são os dois sentidos? No sentido esse que eu estou falando, da recepção do público leitor, né, que vai querer ler, que vai estar mais atento, muito mais gente letrada, né? Ou seja, né, os letrados não são... Letrados eu digo em termos de alfabetizado, mas alfabetizado que é capaz, né, de... Alfabetizado mesmo, né, não analfabeto funcional. Enfim, que vai ter, né, essa disponibilidade, esse interesse, vira um tópico de conversa também. A gente está falando agora de uma sociabilidade muito mais variada, né, e intensa, né, começam a surgir os cafés, né, enfim, já tinha, né, restaurante e tal, mas uma coisa, pensando, por exemplo, no Diderot tem um desses romances que são muito esquisitos, que é um diálogo meio outro gênero muito em voga no século XVIII, que são os livros filosóficos, mas que propõem, né, uma conversa filosófica a partir de um texto ficcional, né? O Diderot, né, um filósofo, você sabe, né, um dos enciclopedistas, tem um romance muito bom, muito, muito difícil, inclusive. Eu falo romance, nem sei dizer se é um romance, tem um diálogo nesses gêneros esquisitos chamado Sobrinho de Rameau, que se passa todo, é um diálogo todo num restaurante, num lugar em Paris, né? Então, só para dizer que não é, né, a partir do século XIX surge toda essa coisa da cidade, né, principalmente Paris, né, é uma dessas cidades mais antigas, nesse sentido de um lugar de muita confluência e troca social. Mas, enfim, né, então, desse lado, né, do polo receptor, a gente tem uma expansão dos leitores, né? A gente tem uma expansão também das gráficas, né, das prensas, né, se torna um processo mais barato, mais comum, né, já isso, claro, desde o século XVIII, isso foi bem importante para a Revolução Francesa, inclusive, né, pela publicação de manifestos, de jornais, etc. Mas no século XIX vai ficar ainda maior. E do outro lado, né, do lado de quem escreve, né, isso também vai mudar muito, né, a perspectiva do que escrever, né, do que expressar ao escrever. Né? O romantismo, em boa parte, né, isso aparece também na pintura, é um pouco essa exploração de quem eu sou, né, falando de um jeito bem tosco. Né? Bom, antes eu sabia quem eu era, né, agora eu estou pensando mais sobre mim mesmo, né, sobre a minha especificidade. Eu não sou só o primeiro filho de uma família aristocrática, né? Eu sou o primeiro filho de uma família aristocrática chamada tal, que tem os tais sentimentos, que gosto de tais coisas, que sou diferente do outro cara que também é filho de uma... né? E isso, enfim, tem muito a ver com a vida em cidade também, né, com a vida urbana, em que de repente você vê muita gente, né, e que faz pensar quem você é, muita gente diferente e igual ao mesmo tempo, né, essa coisa que a gente vive, né, de maneira, e que ainda, né, é muito, enfim, tematizado, né, quem sou eu no meio dessa multidão, né, e isso é enfim, um tropo romântico total, né. Tem um artista plástico que eu gosto muito, pintor dinamarquês, na época não era dinamarquês, foi Dinamarca, enfim, que chama Carl Friedrich,
que ele pinta, e é muito interessante, porque ele pinta paisagens, né, sempre com uma pessoa olhando para a paisagem. Então, ele tem, não sempre, né, mas enfim, os quadros mais famosos, pelo menos, né, são quadros de uma paisagem, a coisa principal é a paisagem, né, mas com uma pessoa de costas olhando. Né? Então, é interessante, né, o que significa, né, a gente, deixa eu ver se eu coloco um quadro aqui enquanto eu vou falando, qual é a diferença, né, de um quadro só, de uma paisagem, e de... E de um quadro que tem uma paisagem com alguém, né, olhando, não é Cal, é Caspar, eu inventei o Cal, Caspar, Davi Friedrich. E um quadro que tem alguém, né, olhando para essa paisagem. Deixa eu só colocar aqui o quadro mais famoso dele. Vocês provavelmente vão reconhecer de alguma capa de livro, de alguma coisa assim. Ele não é nesse formato, não, mas eu vou colocar nesse formato só porque vai ser mais fácil. Ele é mais verticalzinho. Espera aí, vou colocar aqui. Vocês já viram esse quadro? Você vê, enfim, é uma paisagem, né, dinamarquesa aí, super fria. Então é o topo, né, de uma montanha. Se chama Viajante. Como que é? Viajante num mar de neblina. Sobre o mar de neblina, uma coisa assim. Então a gente tem essa paisagem, mas a gente tem essa pessoa olhando, né? Nesse caso desse quadro, provavelmente é ele próprio. O que vocês acham, né, que é a diferença? Alguém teria enfim, espontaneamente, assim, pensando aí, qual a diferença entre Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, tá, gente? Não estou viajando aqui só porque eu gosto desse assunto, não. Né? Mas qual a diferença, né, da gente ver uma paisagem ou alguém olhando para uma paisagem? Quando a gente coloca alguém numa paisagem, o que é? Alguém falaria aí alguma coisa, chutaria alguma coisa? Não? Bom, gente, quando a gente tem uma paisagem, né, pensem aí num quadro, sei lá, não vou ficar aqui chutando, porque também não faz sentido eu falar de alguma coisa que vocês não vão reconhecer. Mas imaginem esse quadro sem a paisagem. A gente está tomando, né, quando a gente vê uma paisagem, vê uma foto, né, vê uma foto de, sei lá, né, da Chapada dos Guimarães. Você olha a foto e você fala, essa é a Chapada dos Guimarães. Né? Se você olha uma foto da Chapada dos Guimarães com alguém, né, olhando para a Chapada dos Guimarães, da mesma maneira que a gente vê essa foto aqui com o Friedrich olhando por esse mar de neblina, a gente está falando, essa é a Chapada dos Guimarães desse ponto de vista. Né? Essa pessoa aqui está mostrando, é só a gente pensar, se essa pessoa virasse de lado, né, e pintasse a mesma paisagem, ou tirasse a mesma foto, a gente veria outra, né, outra Chapada dos Guimarães, ou outro mar de neblina. Né? Então, no momento em que se coloca, deixa eu te sair aqui do Friedrich, vou botar aqui o nome dele para vocês. Tem um quadro dele lindíssimo que chama Monges na beira do mar, sei lá o que, uma coisa assim. Que são também dois monges, e aí os monges estão bem mais longe, assim, mas também de costas. Mas, enfim, então, o que é interessante, né? Por que ele, enfim, é um pintor muito famoso, mas também tem essa utilidade muito didática, né? Histórico-didática, aí, de mostrar que começa a se pensar com muita força na questão do ponto de vista. Claro, isso já aparecia no Velázquez, né, por exemplo, que tem aquele quadro famoso das meninas em que o próprio pintor aparece refletido num espelho, que é do século XVIII. Eita. Mas aqui, né, essa questão do ponto de vista,
né, vai ser muito, muito, muito importante, né? Não só na arte, século XVIII mesmo, falei. Não, desculpa, século XVII, o Velázquez. Então, e isso, né, não só na pintura vai ser tematizado, né, na pintura também vai aparecer muito mais essa questão, e cada vez mais, né, vai ser o século que vai dar no impressionismo, né, naquela coisa de realidade. Eu não vou pintar a realidade, estou pintando a realidade como eu estou vendo, na hora que eu estou vendo, a partir do ponto de vista que eu estou vendo, né, aquela coisa de exploração muito da luz do dia, né, tem o Turner, que é um pintor inglês que pintou a mesma igreja em diferentes luminosidades para mostrar como as coisas mudam, né, em diferentes horas, diferentes estados de espírito, etc. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo é muito, né, essa tendência romântica, pensando aí bem no comecinho do século XIX, né, ou até meados do século XIX, principalmente na Europa, o romantismo aqui dura um tanto mais, vai ser, né, vai ser muito contrário, né, vai ser muito problematizado, né, por essa tendência. Eu comecei lá a aula falando do cientificismo, né? A partir do momento que você fala, olha, existe um ponto, um lugar neutro a partir do qual você pode olhar para o mundo, né, que é o lugar da ciência, né, você cria aí, né, um racha, enfim, que existe até hoje, né, que é entre, né, que é uma briga, né, eterna, a ciência, né, como a única coisa que a gente pode respeitar, versus as humanidades, né, entre as quais tem aí as manifestações artísticas, mas também a filosofia, mas também a própria teoria literária, né, e esses lugares de meio de caminho, como a sociologia, né. Então, a sociologia também, né, como uma ciência, logia, né, surge aí no século, surge antes, mas né, se afirma no século XIX, num viés predominantemente de poder explicar, né, as organizações sociais, em último limite, o próprio comportamento humano. E vai ter sempre suas pessoas aí, seus representantes desviantes, como o Simmel, né, o Georg Simmel, que o Bose cita no texto dele, que é um cara que fala, não, tem uma dimensão, né, mais individual aí da experiência, que influi na organização da sociedade, que a gente não consegue, né, estabelecer um método para seguir, né? Existe essa dimensão do místico, né, do artístico, do erótico, né, essas dimensões muito mais individuais, né, subjetivas mesmo, internas, né, entidades de internas, mas que, enfim, não existe uma separação, né, a gente tem aqui o funcionamento da sociedade, que é absolutamente neutro não, mas objetivo, que a gente consegue perceber, estabelecer métodos, estabelecer normas, né, padrões, e do outro lado, essa vida interior, que não entra em conflito com essa sociedade. Isso tudo vai cair por terra a partir do século XX, né, o século XX vai ser a história da relativização de tudo, né? Inclusive em alguns exageros aí, a partir dos anos 70. Enfim, são outros 500. Mas o ponto, né, que eu quero dizer, e aí já entrando muito aqui na nossa questão, é que a gente tem alguns caminhos, né, que a arte, a literatura mais especificamente, segue ao longo do século XIX. Se a gente pegar a França, que ainda vai ser muito importante e que vai ser muito, né, vai influenciar muito nos dois pontos, o que é interessante, o realismo e o simbolismo, eles vão ser de diferentes formas, consequências, consequência é muito forte, mas com efeitos, né, do romantismo. Então, o que o romantismo propõe aí, né? Ou quais são essas inovações do romantismo? Estabelecer essa questão, olha, a gente está olhando as coisas do ponto de vista. 2, olhar para si próprio e refletir sobre si próprio. Né? Quem sou eu? O que eu estou sentindo agora? Sob que estímulos eu funciono? Né? E aí, né, claro, vai ter diferentes respostas para isso, diferentes tipos de investigação. Vai falar essa coisa, olha, né, agora eu estou escrevendo, vai ter essa coisa, estou escrevendo para um público mais amplo,
né? Botão também tem essa questão de ter uma maior amplitude, né, de possibilidades de comunicação mesmo, literária. Você não está escrevendo para corresponder a uma regra imposta por críticos, enfim, né, aquela coisa. Tem a questão muito, né, importante da valorização do artista, né, nessa perspectiva de individual, de novo, de inovador, de original, né, a questão da originalidade. Né. E tem a questão de, né, totalmente decorrente disso, né, de ser alguém à parte da sociedade. Né. Isso vale, né, para a gente até hoje. Né. De novo, não começa no século XIX, né, mas no século XVIII, isso já é colocado, mas é colocado de uma maneira negativa. Né. Então, quem não escrevia do jeito que era bonito, né, era diferente da sociedade, era maldito, era bêbado, era puta, era, né, em teatro, né, tinha essa coisa, quem trabalhava em teatro, né, é vagabundo, enfim, né, vive sob regras que não são as nossas, mas a partir do século XIX isso vai começar a ser valorizado. No Brasil, a história é muito diferente, né, e realmente é bizarramente diferente, porque os poetas, enfim, os escritores românticos vão estar muito vinculados ao poder, né, poder mesmo, né, o poder político, vão estar sendo bancados pelo imperador, né, mas esteticamente, né, ainda que não existencialmente, né, ou acho que existencialmente é uma palavra, eles cumpram aí essa determinação, né, do que é ser um artista, no sentido de ser alguém que realmente se contrapõe às convenções e tal, né, que eles estão criando convenções para eles próprios, né, pensando nessa galera, tipo, né, Gonçalves Dias, José de Alencar mais adiante, mas outros, né, o Joaquim Manuel de Macedo, enfim, claro, né, todos dão alguma escorregadinha para cá, para lá, conseguem fazer alguma coisa mais diferente, mas de modo geral, né, eles, quando eles fazem coisa diferente, eles estão criando a convenção para eles mesmos, né, não estão se colocando à margem. Né. Mas na Europa, né, pensando aí na Inglaterra, na França, na Alemanha, né, eles vão estar lá criticando as coisas, né, criticando as convenções. Essas convenções podem ser de diferentes sentidos, né? Então, sei lá, a gente tem um Byron dizendo: eu não vou casar, eu vou comer quem eu quiser, eu vou atravessar o Byron tem uma coisa legal, porque ele nasceu com um defeito na perna, e ele, tipo, viveu a vida toda e fazendo muito esporte para poder superar essa coisa do defeito da perna. Então ele virou um super esportista, ele atravessava grandes distâncias a nado e tal. E é isso, né? Claro, né? Um cara com grana, um cara que podia também se dar o luxo de fazer 1000 viagens, falou, não, eu queria ter vivido a época do Napoleão, quando o Napoleão saiu por aí conquistando tudo, agora eu quero saber o que aconteceu na Europa, né, não vou viver uma vida de padrão. Enfim, aquela coisa do próprio casal Shelley, né, da Mary Shelley com o Percy Shelley, que ele era casado, começou a namorar ela, abandonou a esposa grávida, a primeira esposa grávida, e, enfim, foram passar temporadas com o Byron também, numa casa lá, escrevendo, enfim, completamente, em termos, né, de quebrar convenções aí numa Inglaterra, enfim, ainda, né, obviamente, muito certinha, e certinha no sentido, né, claro, né, muito hipócrita, no final das contas. Na Alemanha também, né, os primeiros românticos viviam basicamente numa comunidade hippie, assim, né, viviam todos juntos, escreviam todos juntos e tal. Claro que eu estou forçando a barra, mas de fato, tem histórias muito legais, assim, né, tipo, o Schlegel mais velho casou com uma moça que tinha sido presa por estar envolvida nas invasões napoleônicas, ela estava grávida, ele casou com ela grávida, meio por apaixonar, meio também para ajudar, ela fez parte, depois ela se apaixonou pelo um dos melhores amigos dele, ele falou, não, vai lá, né, pode casar com ela, uma figura interessantíssima, Caroline Schlegel, e depois Caroline Shelley, né, que são duas figuras importantes. Então, né, essa questão enfim, na França é um pouco diferente, porque a primeira geração ainda é muito cristã, mas aí vai se contrapor justamente aos revolucionários, né, é interessante isso,
é um viés um pouco diferente, né? Não, eu quero ser religioso, aqui vou ficar falando de Jesus. Mas depois tem uma figura como, né, o Victor Hugo, mas não só o Victor Hugo, o Balzac, que a gente considera aí, sei lá, o último romântico, né? O Stendhal, né, o romancista do Vermelho e Negro, que vai, enfim, falar, vai ter esse personagem que é um personagem que vem do nada e que é super ambicioso e que se sente a parte da sociedade, que sente que ele é destinado, né, a alguma coisa brilhante, que vai falar, olha, deteste ficar entre os ricos, deteste ficar entre os pobres, todos estão presos às suas próprias convenções, né? Enfim, no Brasil, de alguma maneira, né, isso vai, essa resistência à convenção, essa contraposição mesmo à convenção, né, vai demorar a surgir, mas vai surgir. Né? Vai surgir numa figura, por exemplo, como a do Cruz e Souza. Né? Não só. E eu estou falando nesse sentido de contraposição às convenções, assim, claro, né, quando a gente vai ler o Machado de Assis, a gente sabe que ele está criticando a hipocrisia da sociedade, mas ele está dentro dessa lógica, né, ele está criticando de dentro, né, claro, com uma inteligência muito, com muita ironia, né, tanto que é essa coisa da ironia, né, não é aquela coisa apaixonada, né, vou falar contra tudo isso de uma maneira apaixonada, como isso me fez mal, né, que é uma coisa que a gente vê um pouco aparecer no Ateneu, né, no romance do Raul Pompeia, né, que, enfim, é um romance muito difícil, né, inclusive, da gente dizer qual é o gênero, né, ele é realista, porque ele, né, fala aí de como as coisas acontecem, mas é uma linguagem muito mais, enfim, alguns autores chamam de impressionista, né, nesse sentido de como alguém experimenta aquilo, né, não como as coisas são. Né, o que sempre vai ser, claro, mas às vezes de uma maneira mais derramada. Né. A gente vai ver, né, ainda no romantismo, no condorerismo, na coisa do Castro Alves, sobretudo, também já, né, e daí na própria vida do Castro Alves, né, o Castro Alves era uma figura interessante, aí, né, se apaixonou por uma atriz, né, aquela coisa, então tinha um caso com uma atriz, enfim, morreu porque machucou a perna numa caçada, enfim, tinha essa vida um pouco mais conturbada, mas vai demorar, né, o Castro Alves vai aparecer lá no final da década de 50, né? Então, quando na França a gente já está rolando Baudelaire, né? Que é uma outra parada, né? Que é aquela coisa, eu quero falar da lama, eu gosto da galera que eu vejo chegar em casa às 6 da manhã, né? E a poesia serve para falar disso, né? Essa é um pouco, de maneira muito, muito tosca, essa é um tanto a reivindicação, né, do Baudelaire e de uma galera que vem depois. Mas o ponto é que quando e aí chegando já, né, na nossa questão, né, aqui, então, essa reação, né, essa contraposição mesmo, essa angústia diante das convenções, diante do que é padrão, né, vai surgir muito, né, nesse final de século. Porque o Castro Alves, né, ele tem aquela coisa, né, claro, está falando de uma questão da questão do abolicionismo, está falando está vivendo essa vida mais à parte, mas ainda dentro, né, de uma lógica não, enfim, ele começa a falar de abolicionismo também numa época que as pessoas estavam começando a falar de abolicionismo, né, em que isso já é um tema de imprensa, por exemplo, né. Então, ao mesmo tempo que ele se contrapõe a uma lógica, sobretudo social, ele não está propriamente se contrapondo ao que está em voga na intelectualidade, né? Então não é um lugar, né? Ele vai declamar os poemas na Faculdade de São Paulo e é ovacionado, né? Mas, né, quem vai de fato se contrapor a alguma coisa vão ser esses miúdos, né, miúdos no sentido de poucos mesmo, e no sentido de ter pouco destaque no momento, o que a gente vai chamar desse grupo simbolista, que vai se contrapor ao quê? Né? Vai se contrapor ao poder, no sentido amplo da coisa, né, ao poder no sentido de existir um poder que determina o que é bom, né? Pensando aqui em termos literais. Né? E vai se contrapor justamente a questão do objetivismo extremo, né? Do realismo extremo ou do supremo respeito à forma, né, que vai ser justamente a coisa dos parnasianos. É muito interessante a gente comparar o que aconteceu na França com o que aconteceu no Brasil,
né? Porque a França influenciou sempre muito, né? Até pelo menos, sei lá, meados do século XX influenciou muito, seja em termos de literatura, seja em termos de humanismo, em geral, humanismos, né? Filosofia, teoria e tal. Dois, porque justamente, né, quando a gente olha o percurso da poesia na França, a gente vê que o parnasianismo nunca teve um grande lugar. Teve esse movimento, sim, né? Tem um cara chamado Théophile Gautier que tentou essa coisa. O que é o parnasianismo, né? Vocês lembram de escola? Essa questão de falar assim, não, tá tudo uma zona, né? Tá tudo uma confusão na poesia, cada um falando de si, né? A poesia muito apaixonada, a poesia muito quebrando cada vez mais regras, né? Falando o que quiser, né? Falando de coisas feias, né? Inclusive, né? Falando do que a gente queria que tivesse escondido, né? E a gente quer voltar, né? Quer colocar de volta a literatura, mais especificamente a poesia, no lugar do belo, né? No lugar da coisa bela. Para você colocar a poesia no lugar de belo na segunda metade do século XIX, você tem que parar de falar da sociedade, né? Basicamente é isso, né? Então tem aquela frase famosa, né? Não, é a arte pela arte, né? Que é uma frase, se eu não me engano, desse próprio cara, desse Gautier, que depois vai ser problematizada, retorcida e usada como uma ferramenta interessante de defender a autonomia da arte, né? Da arte não precisar necessariamente ser realista. Mas nesse momento é usado para falar assim, não, a arte é para ser bonito, né? A arte não é para ficar falando da vida como ela é, das coisas horrorosas que a gente sente, das coisas horrorosas que a gente vê, né? Então, e aí eu falei aquela coisa da Grécia, né? É muito interessante como a Grécia é usada lá no século XVIII, né? No Parnasio, ai, gente, no arcadismo, como referência do belo, né, ou como referência do culto, né, do culto no sentido do erudito, né, então eu vou falar aqui ai, gente, nunca vem na cabeça, né, eu penso em coisas de mitologia grega o tempo todo, na hora que eu preciso de um exemplo, nunca vem, mas enfim, estou falando aqui dos pastores da Arcádia, vou usar o exemplo mais ridículo, porque todo mundo sabe o que é Arcádia, o que a Arcádia simboliza, né? Então, tipo, meio que dane-se, né, o que é Arcádia, o que os gregos estavam propondo em termos de reflexão. É muito mais, né, essa coisa o mito grego, né, ou as referências até de paisagem grega usada como argumento de autoridade mesmo. Olha, eu sei do que eu estou falando, né? E essa coisa de uma moeda de troca mesmo, né? Estamos todos falando a mesma coisa. Estou aqui no Brasil falando a mesma coisa que vocês estão falando na Itália, em Portugal, na França. Quando a gente chega no romantismo, né, e aqui pensando no romantismo europeu, né, como os mitos são usados no romantismo europeu pela coisa dolorosa que os mitos têm, né? Então eles vão se voltar para os mitos pelas questões mesmo que os mitos levantam, né? Então, por exemplo, um poeta como Keats, né, John Keats, em inglês, que é um aficionado por mitos, vai ter um poema muito longo que ele vai falar do Endímio. O Endímio é uma figura mítica, mitológica, de um cara, de um pastor, enfim, tem diferentes versões, todos os mitos gregos têm diferentes versões. Mas o Endímio é um pastor, ou um príncipe, não importa, que se apaixona pela deusa da lua, que depois vai ser associada a Diana, mas no momento inicial vai ser essa deusa da lua, e ele se apaixona por ela se apaixona por ele, mas é um amor impossível, porque ele é um humano e ela é um mastro, né, e que só existe à noite. Então, ela encanta ele, ou ela pede para alguém que encante ele, sei lá, para ele dormir eternamente. Então, Endymion, ele ganha uma espécie de uma bênção e maldição ao mesmo tempo, que ele vai viver para sempre, mas vai viver para sempre dormindo, porque no sonho eles conseguem realizar esse amor. Então, o Keats vai escrever um poema longo sobre Endymion, que não é, né, para falar, olha, estou aqui, né, falando desse mito grego, vocês sabem o que eu estou falando, mas para explorar, né, as questões, olha, de passar a vida inteira dormindo, né, o que significa a fantasia em contraposição à realidade, né? Então o romantismo vai estar interessado no que os mitos trazem de reflexão, né? O romantismo vai ser sempre muito, muito reflexivo sobre a condição humana, né? Sobre as emoções e enfim, sobre o que é ser, né, humano.
Quando a gente vai para o parnasianismo, né, volta, de alguma maneira, né, a referência à Grécia como, né, uma referência oca, né, uma referência de forma, né, não de forma poética, porque nem daria, porque, né, a musicalidade grega é completamente diferente da nossa, mas a Grécia vai voltar a ser, né, aquele ideal, aquele símbolo, né, mais que ideal, aquele símbolo, aquela referência de harmonia, de elegância, de proporção de formas, né, enfim, né, aquela coisa que é basicamente, você olha para uma estátua grega, você não, né, mesmo quando você está vendo, sei lá, uma estátua de novo, vai me fugir qualquer tipo de exemplo, mas do Laocoonte, né, que é aquele que até mostrei aqui em alguma aula dele, ele e os filhos, né, lutando contra as cobras, você não está pensando ali no drama dele estar lutando contra as serpentes, está pensando na harmonia da perfeição, né, da escultura. E é né, essa referência que vai voltar justamente com o parnasianismo. Né? Então, por isso que é bem interessante mesmo a gente ver que usos se fazem, né, dos mitos gregos. Né? A partir do século XX, os mitos gregos vão servir para as questões psicológicas, né? A partir do Freud, né? Isso vai ser tipo, né, complexo de Édipo, que é a coisa mais evidente, mas tem trocentas investigações, né? Tipo, a Penélope vai ser um grande tema, né, no século XX, a mulher que espera e tece e destece, enfim. Realmente é interessante, né? Quando a gente olha o uso que se faz da Grécia, a gente consegue perceber muito bem qual é a proposição sobre a arte, sobre o lugar da arte, né, na vida que quem está se apropriando da Grécia está fazendo. Né? Então, só que é difícil saber exatamente por que isso não vingou na França, né? Com o parnasianismo teve uma vida muito breve mesmo, de pouca importância, né, de pouca relevância. Né? Acho que, em parte, por já ter um público muito maior, né, então, um público mais interessado mesmo em arte, não só como regra, mas como expressão. Né? Então, a gente tem um público maior, não que eu estou falando um público, não, é bem diferente daquele público leitor de romances, mas de uma galera mesmo que produz e que se interessa em trocar, né, experiência, uma crítica muito mais fundada, né, muito mais, enfim, a própria filosofia mesmo, né, que se mistura aí com a coisa, e pelo fato da França ter sido um horror de respeito às formas durante muito tempo, né? Então é como se já tivesse gastado, né, essa vocação para a elegância, né, para as boas proporções, aquilo que os alemães detestavam tanto, né, as perucas, né, os salões e tal. Mas no Brasil vai vingar, e tem muitos, e no Brasil é mais fácil entender, né, por que o parnasianismo vinga, né, porque aqui a gente ainda tem, né, um grupo muito específico, né, um grupo dominante, né, muito específico, que vai, né, da mesma maneira que na França do século XVII tinha galera que falava isso aqui é bom, né, o Brasil meio que está chegando nesse momento aí, né, em termos de constituição social mesmo. Né, então, coisa das academias, das primeiras faculdades, né, ou das primeiras faculdades mais fortes mesmo, né, a questão da Academia Brasileira de Letras, que vai ser formada no final do século XIX, enfim, essas academias que na França, né, eu estou usando a França aqui como um exemplo comparativo, né, dramático, mas enfim, né, cada país tem sua história, mas a França, que já tinha academia, né, francesa há tanto tempo, a Academia Brasileira, né, como, né, com essa função institucional também, de dizer, né, olha, né, somos uma nação, temos uma academia, né, como ferramenta, né, o instituto, ou a institucionalização da nação brasileira por meio da arte. Né? Então a gente tem um grupo que fala o que é bom e o que não é. Né? E esse grupo, né, por também estar num lugar muito cômodo, né, social, politicamente, economicamente, vai, né, defender essa arte parnasiana, que é uma arte conservadora, né? Conservadora em vários sentidos. Bom, quando a gente está falando de um vaso, né, para falar só do vaso, né, da beleza do vaso, da harmonia do vaso, né, você está querendo não mexer, né, em questões problemáticas da vida. Né.
alguém estava falando assim, não, quando começa a escrever sobre vaso, aí eu sempre penso que o Keats, né, esse cara que eu já falei, também tem um poema chamado Ode a uma urna grega, que é um poema lindíssimo, que não é sobre a urna grega, né? Então, o problema maior do parnasianismo não é escrever sobre vasos, é que quando ele está escrevendo sobre o vaso, está escrevendo só sobre o vaso, né? Ou escrevendo só sobre a elegância do vaso, né? Sobre a correção, né, do vaso, sobre as boas proporções, né? O poema do Keats é sobre poesia, né, e sobre poesia de uma perspectiva bastante subjetiva. E é justamente, né, contra isso, né, que uma figura como Cruz e Souza vai se contrapor, contra isso que ele vai se contrapor, contra isso que ele vai se colocar, né? E mais, né, a coisa mais linda mesmo, né, da figura e da história, né, do Cruz e Souza, da perspectiva pessoal, mas também da perspectiva da história da nossa literatura, né, é como ele, né, concentra, né, na vida e na obra dele, né, todas as coisas contra, né, ou enfim, tudo contra o qual conservadoramente, né, o parnasianismo está se colocando, né? Quer dizer, ao não falar, né, de questões sociais, ao não falar de questões místicas, ao não falar de questões eróticas, ao não falar de questões raciais, obviamente, né, e sociais, o parnasianismo, né, está se colocando contra o que o Cruz Souza é, né? Ou seja, né? E eu vou botar aqui, eu preparei, para variar muito toscamente, um documento de Wordzinho, mas está grande, mas eu vou passando por ele, só para eu não deixar de tocar alguns pontos que eu destaquei aqui, que eu acho interessante tocar. Ele está grandinho porque eu botei muitas citações de muitas pessoas, mas vamos lá. Então, e assim, gente, eu faço sempre essa longas, né, explanações de contexto, de outros lugares que não só do brasileiro, e eu não sei se alguns de vocês talvez fiquem incomodados, mas eu acho que numa disciplina como essa, que a gente tem tão pouco tempo para tratar, né, que a gente vai definitivamente não pegar tudo da literatura brasileira, que vocês vão pegar isso em outras disciplinas e ao longo da vida de vocês, é mais interessante a gente ter uma visão, né, de entender por que as coisas estão acontecendo daquele jeito naquele momento. Né, e para isso a gente não consegue ficar só no Brasil, né, e nem deve ficar só no Brasil como a gente fica na escola. Né? Portanto, por isso que, né, fica sempre tão longo esse começo, mas eu acho que eu antes, né, de virar professora mesmo, me ressentia, né, de não entender onde as coisas se encaixavam, né, porque as coisas aconteciam desse jeito. Bom, mas não vou mais enrolar sobre isso. Então, vamos lá, né, deixa eu botar minha carinha aqui para vocês não se sentirem abandonados. Tá. Então, qual é a história, né, desse cara, João da Cruz e Souza, né? Na verdade, ele era João da Cruz, originalmente, ganha esse sobrenome Souza dos ex-proprietários. Eu fico sempre tão incomodada de falar isso, mas enfim, dos ex-proprietários dos pais dele, né, que eram escravos e foram alforreados. Ele nasce, então, no estado de Nossa Senhora de Desterro, na região de Nossa Senhora de Desterro, atual Santa Catarina, em 61. Então, nasce ainda, né, enfim, 27 anos antes da abolição, né, definitiva, nasce inclusive antes da lei do ventre livre, né, mas ele não nasce escravizado por uma questão particular, e morre muito jovem, né, aos 36, né, morre antes de completar 37 anos, em Barbacena, né, no interior de Minas, muito próximo ao Rio, na verdade. Né, Barbacena é bem pertinho. E para onde ele vai, na verdade, muito, muito brevemente, para tentar tratar uma tuberculose, que ele não trata e de fato morre. Bom, aqui eu coloquei algumas coisas que eu já tratei um tanto, né, essa coisa da Europa tá já vivendo, né, desde As Flores do Mal, é de 61, 1900 não, 1800. As Flores do Mal não é considerado, né, um livro simbolista, que é um livro de poemas do Baudelaire,
né, muito famoso, quebra tudo, né, considerado aí por muitos o primeiro poeta efetivamente moderno, né, o que, enfim, tudo vai se desdobrar a partir daí. Mas, embora não seja considerado simbolista, isso porque ele vai usar uma forma ainda bem amarradinha, né, não ele vai explicar as metáforas. Eu acho que talvez a coisa mais, em muitas, não sempre, né, mas acho que a coisa mais determinante do Baudelaire não ser simbolista é que ele explica, né, as metáforas. Os poemas dele não são só evocações e sensações, né, são mais traduções aí de ideias muito simbólicas, né, muito metafóricas, mas não, e eu vou falar mais do simbolismo, o que é o simbolismo mesmo, né, o que a gente entende por simbolismo. Mas é interessante pensar, né, que as Flores do Mal já tinha saído alguns poemas, mas a primeira edição formal vai sair exatamente no ano, né, que o Cruz de Souza nasce. Né? E aí eu coloquei aqui a Europa, né, do decadentismo ou decadismo, acho que em Portugal se fala decadismo para o simbolismo, decadismo ou decadentismo, pelo próprio nome, né, vocês veem que é uma tendência, não chega a ser uma corrente, nem um movimento, mas de começar, né, a falar, que tem a ver com a questão de a gente estar caminhando para o final do século XIX também, né, com todas as turbulências, mas tem a ver com essa coisa de falar do que é pequeno, do que é sujo, inclusive. Né? Lembre, né, isso também é uma coisa importante da gente pensar, como a Europa, e a França principalmente, era obcecada com o tema do exótico, né, como um dos primeiros pré-românticos francês, o Chateaubriand, escrevia sobre os indígenas na América do Norte, né, tem mais de um romance sobre isso, tem essa coisa de procurar, né, o exótico maravilhoso, né, o que é diferente e tal, claro, sempre dentro dessa perspectiva de ver essas coisas como exótico, né, que vai ser uma coisa que a gente vai importar para agradar os outros também, né, com a coisa do indígena como herói. Mas aí, uma das coisas decadentes é falar assim, não, vamos olhar, né, para Paris, sobretudo, né, hoje, vamos falar, e surge a figura do dandy, né, esse cara que não quer nada com nada, né, que fica flanando pela cidade, né, frequenta prostitutas, frequenta bares, bebe muito, né, isso tudo está aí nessa tendência do decadentismo. Teve poetas que de fato defenderam e fizeram manifesto, mas é mais uma coisa transitória, né, para o que vai ser considerado aí essa corrente ou essa tendência, né, eu gosto mais de falar de tendência, do simbolismo, né, que vai se contrapor, né, eu coloquei um verso, uma outra tendência muito forte, né, da literatura no século XIX, né, essas duas tendências, na verdade, uma de enxergar a literatura como um papel didático e ético, de ensinar como se deve comportar, né, e o realismo. Né. E aqui é importante a gente pensar, eu falei muito, né, da contraposição ao parnasianismo, mas a gente está num momento, né, da literatura que tem a ver com aquela coisa da expansão do público leitor, né, que principalmente no romance, vai começar a ter uma grande... E na crítica, né, em sala de aula também, né, nas universidades, em Oxford, Cambridge, a gente vê muitos autores que vão falar assim, não, a literatura agora tem muitos leitores, não pode ser algo que vai ensinar coisas erradas. Né? Então vai se começar a pensar na literatura, isso desde o século XVIII já tinha um tanto, né? Mas pensando aqui, por exemplo, em dois romances importantes na Inglaterra do século XVIII do Richardson, Clarissa e Pamela, que são duas heroínas aí, né, que fazem tudo certo, né, que são virtuosas, né, então a literatura aí como, enfim, essa defesa que, enfim, não é forte do ponto de vista de manifestações artísticas, mas vai ser muito forte em termos de argumento de crítica, né, de que a literatura tem essa responsabilidade social. Né? Não a responsabilidade social que a gente vê no Victor Hugo ou no Dickens, que vão tratar de temas sociais, mas uma responsabilidade social de ensinar coisas, né? E, sobretudo, ensinar coisas para as mocinhas. Né? Então, não falar de nada errado. E é uma coisa que vai ser sacaneada pelos escritores desde sempre. Né? A gente tem o Sade, né? Marquês de Sade, no final do século XVIII, que tem 2 livros, que é a Justine e a Juliette, que são 2 irmãs, e que ele faz a Justine toda certinha e só se lasca, né? Enfim, se lasca
sad style, que é se lascar muito, né? E a Juliette, que é uma promíscua e tal, só é feliz, né? Então ele dá uma sacaneada justamente nesse modelo. Mas, enfim, então uma das coisas, né, que se pensa aí é esse papel didático, e a outra coisa, aí numa perspectiva mais bem-sucedida, né, em termos literários, bem-sucedida em termos de qualidade, bem-sucedida em termos de até hoje ser considerada uma coisa com grande qualidade literária, é a questão do realismo, né, que vai surgir na Europa, e sobretudo na França, aí, em meados do século XIX, que é essa coisa, a gente tem que tratar das coisas como elas são, né? A gente tem que colocar na literatura a realidade social. São duas coisas mais ou menos parecidas em termos de estilo, né? Essa proposta de uma literatura mais didática e esse realismo bem-sucedido. E aqui eu estou pensando em figuras como Flaubert, né? O próprio Balzac, que fica entre uma coisa e outra, ou Dickens, a mesma coisa, né? Fica entre uma dicção romântica, mas já tratando de temas realistas, né? Enfim, por que tem alguma coisa semelhante? Porque você não está falando de subjetividade, você não está no sentido íntimo, você não está falando de intimidade, você não está falando de sentimentos, né? Você não está falando de individualidades, né? Claro, você tem personagens individualizados, mas geralmente, né, eles estão ali num papel de relações sociais, né? Não é mais enfim, só basta a gente pensar no que a gente leu do Cruz e Souza, né? Não é sobre quem se contrapõe à sociedade, mas da organização e das relações sociais. E o simbolismo, então, né, vai ser... E é muito interessante como tanto o simbolismo quanto, pensando na França, quanto o realismo, que são completamente opostos, de alguma maneira vão estar se contrapondo também ao romantismo, né? De uma maneira um pouco, não, olha, o realismo se contrapondo completamente, né, no sentido... E aqui pensando na poesia, mas é sempre difícil dizer se contrapõe totalmente, porque existe um caminho aí no romance, mas está negando certos traços do romantismo, né, justamente essa questão maior das subjetividades, né, esse foco nas emoções originais, né, que corta, né, total essa coisa do gênio, né, do autor, como o autor, e sobretudo o poeta, como essa pessoa que não tem que observar a realidade, né? Porque ele não precisa ter esse trabalho, né, doloroso e pesado de observar a realidade, anotar a realidade para compor, porque, né, o gênio romântico ele tem esses estados, né? Obviamente os gênios românticos liam um bocado, né, eram extremamente eruditos, tal, né, como se não é, né, o gênio do nada, mas não tinha, né, esse caráter de observação da realidade que vai começar a ser construído, né, pelo romance, que a gente ainda, né, associa ao romantismo muito mais pela questão da forma e dos grandes heróis, né? Então, assim, o que, né, se a gente puder fazer uma diferenciação entre o romance romântico e o romance realista, não vai ser necessariamente porque eles estão tratando de temas diferentes, mas eles vão estar tratando os romances realistas vão estar tratando das relações sociais, como basicamente todo mundo cumprindo aí um papel, né, na sociedade, ainda que possa ter algum de destaque, ele não vai ser aquele predeterminado a chegar a algum lugar, né? E no romance romântico a gente vai ver, né, essas grandes histórias, ou individuais, ou ainda grandes histórias de amor. Em qualquer caso, no romantismo é isso, né? Vai tratar do extraordinário, né? Ainda que esteja tratando de um mundo ordinário, pensando no Dickens, por exemplo, né? Pode estar tratando aí de uma realidade social bastante, né, ordinária, no sentido de comum, né? Vai ter um personagem que se destaca ali no meio, ou vai ter um grande amor que se destaca, né? O Stendhal, por exemplo, é muito interessante, esse romance Vermelho e Negro, que é dos anos 30, 1830, ele é muito à frente, aí, algumas décadas à frente do seu tempo, por assim dizer, e ele é um romance extremamente irônico, que vai tratar da hipocrisia da sociedade, mas ele tem esse herói, o Julien Sorel, né, que
se acha, né, e trata um pouco ironicamente o próprio personagem, mas ele se acha destinado a grandes coisas, né? E é muito investigada aí a subjetividade desse personagem. Quando chega, né, no realismo de fato, com o Flaubert, por exemplo, né, ele vai ou, né, ridicularizar de alguma maneira, não ridicularizar, mas vai problematizar de uma maneira crítica, às vezes irônica, seus próprios personagens, né? Tem a Madame Bovary, famosa, né? Que é essa personagem que vive uma vida absolutamente banal, né? A não ser pelos livros que ela lê, então ela começa a pensar na própria vida dela como um romance, né? Então é uma sacaneada justamente na heroína romântica, né? Ela se inventa como heroína romântica e se dá mal, né? E, sei lá, né, o Flaubert tem muitas coisas assim, né, e tem algo de uma democratização de quem pode ser personagem, de quem pode ser protagonista, né. Pra você ser protagonista, você não precisa ser um herói, você não precisa ser extremamente bonita, você não precisa estar vivendo um caso de amor apaixonado, né, o realismo olha, né, pro comum, né, claro, né, pro comum digno de uma história a ser contada, mas no romantismo tem sempre alguma coisa de destaque, né? Mas o âmbito é o mesmo. Por isso a gente não pode falar de uma ruptura entre o romance realista e entre o romance romântico e o romance realista, né? É um deslocamento. No Senhora, né, a gente vê um tanto essa tensão entre o romance romântico e o romance realista, né? A gente tem essa grande história de amor extraordinária, essa mulher extraordinária, é linda, ela é perfeita, ela é a mais inteligente de todas, ela brilha no baile, mas ao mesmo tempo, né, ele está tratando aí das questões financeiras entre as pessoas, enfim, a hipocrisia da sociedade, tem esses personagens laterais que são bem realistas, né, que vão ser, né, tem o texto interessante do Robert Schwartz, que vai falar a grande virada de um Zé de Alencar para o Machado de Assis é que o Machado de Assis vai tornar os personagens laterais do Zé de Alencar seus protagonistas, né, que são justamente essa dose de realismo que tem no Zé de Alencar, mas que é lateral, vai virar, né, o foco do Machado de Assis. Também é bem útil para a gente entender, né, esse deslocamento do romance romântico para o realista. Bom, estudo, né, para falar dessas contraposições, né, que vão formando aí, ou dando caminho, né, para algumas manifestações. Mas então, no Brasil, o que a gente vai ver, né, é esse deslocamento, justamente, né, no romance a gente vê bem, né, esse caminho aí, acabei de falar de Zé de Alencar para o Machado de Assis, mas na poesia, né, a coisa fica um pouco mais difícil de fazer esse deslizamento, né? Na verdade não vai ter deslizamento nenhum, vai ter essa grave, né, grave no sentido de séria, né, contraposição entre o parnasianismo, essa arte, essa poesia de academia, né? Academia a gente pensa aí sempre como uma instituição formal que determina o que deve ser feito, né? E isso tem implicações em termos de público, porque vai ser o que vai sair no jornal, que vai ser defendido nos jornais, né? Os jornais, vocês lembram que a imprensa do século XIX é muito importante, né? Dita muita moda no século XIX, no começo do século XX, né, em termos de influenciar mesmo as pessoas comuns, o que elas devem pensar e fazer, né. Comuns aqui, eu estou dizendo, claro, né, pessoas comuns no Brasil do final do século XIX, pessoas comuns que têm, né, condições culturais, de dinheiro, etc., para consumir coisas. Então, e são, né, poetas, claro, alguns muito talentosos, né, como Olavo Bilac, outros muito bons artífices, né, no sentido de saber fazer rima rica, né, rima rica, lembrando que é aquela coisa de você rimar, né, consoantemente, ou seja, né, com o final da sílaba toda, mas não de palavras da mesma classe gramatical, né. Então, é uma qualidade formal você conseguir fazer, né, escrever lá. Então, é aquela coisa de uma poesia toda escrita, ou, né, geralmente soneto, né, aquela forma fixa tradicional lá inventada pelo Petrarca lá no século XIV, né, que é aquela coisa, 2 quadras, 2 tercetos, geralmente escritos em decassílabos ou em alexandrinos, que enfim, decassílabo, obviamente, 10 sílabas, alexandrino, 12 sílabas, que é super difícil, porque precisa criar uma cesura, né, uma quebra no meio, senão fica completamente sem ritmo.
Enfim, né, então é aquela coisa quase de você jogar com pecinhas ali, né, transformar palavras em pecinhas para formar alguma coisa equilibrada, né, que preenche os requisitos formais, e disso sai toda, né, sai, eu digo, é excluído, né, tudo que há de ímpeto, que há de sentimento, de paixão, né, de problema, inclusive, né, problemas pessoais, aí, enfim, é muito difícil você escrever. O Olavo Bilac consegue, né, em alguns momentos, né, falar de questões, né, afetivas aí, né, falar de si, falar de questões dentro dos alexandrinos, mas não é a coisa mais fácil do mundo. Né, e é uma escolha, né, claro, né, quando você escolhe uma forma muito amarradinha, né, você está abrindo mão do que aquilo, obviamente, exclui. Né. Enfim, né, a gente pensa isso até hoje em dia, né, e isso, né, de novo, né, aquela coisa de escrever a poesia, né, vou escrever meus sentimentos. Né, existe um equilíbrio possível, né, enfim, uma negociação possível. Né, você precisa lidar com a palavra, sim, né, ela é sua ferramenta, ela é do que é feita a poesia, mas, né, você também, né, tem que tratar de alguma coisa que seja real, ou você tem que, né, mas acho que hoje em dia, né, a partir do século XX, a gente considera que boa poesia é o que trata de questões reais que nos tocam, mas a partir, né, de uma conformação da linguagem. Né? Justamente uma coisa serve à outra e as duas coisas não se separam. Bom, aí aqui essa é uma definição que vocês estão vendo, né? Dá para ler, né? Eu coloquei grandinho. Uma definição que um crítico brasileiro bem importante aí da década de 50, como vocês vão ver, o Wilson Martins, importante, criticado, enfim, confuso aí as histórias da crítica mesmo, mas ele dá essa definição de simbolismo, né, que é bem quadrada, mas é bem interessante para a gente, né, que ele diz: o simbolismo é, como estado de espírito e, antes de mais nada, uma reação contra o positivismo do século XIX. Né, pensando aí o positivismo como essa corrente filosófica, inclusive, né, mas que extrapola o domínio aí da filosofia, de que a gente deve olhar objetivamente o mundo, que é a partir dessa mirada supostamente neutra e imparcial do mundo que a gente consegue, eu estou falando, obviamente, de uma maneira muito simplista, né, que a gente consegue atingir o progresso. Né? Enfim, né, a nossa bandeira é um ideal positivista, ordem e progresso. Né? Então é isso. Né? Contra o caos, contra o impulso, né, pela ordem, a gente atinge o progresso. Isso, de maneira mais tosca, o positivismo é muito mais interessante que isso. Mas, em termos de reflexão mesmo, assim, né? Mas em termos do que ficou popularizado, né, o positivismo é essa ideia, isso, né, olhar o mundo com ordem, com uma pretensa neutralidade, né, essa crença de que a ciência pode explicar tudo, a ciência entendida como observação empírica. Né? Eu vou lá, investigo empiricamente por exemplo, eu citei essa coisa do cérebro, né? Peso o cérebro para dizer que brancos são mais inteligentes que negros, esse tipo de absurdo. Né? Que é o positivismo mais tosco, né, mas também forte, né, e extremamente pernicioso. Né. Aqui, doutrina aristocrática, como a chamou Bernard Fay, um cara em inglês, isso chamando o simbolismo, né, não foi apenas no sentido social da expressão que esse escritor parece ter tido em vista, foi também aristocrático na medida que o salão se opõe ao laboratório, em que o artista se distingue do burguês, em que o vago se diferencia do concreto, e aí eu vou parar aqui, né, é longo aqui, que ele vai fazendo várias diferenciações. Então, aqui, né, claro, o Bernard Fay está falando do simbolismo, não do Cruz e Souza, coitado, está falando do simbolismo europeu, né, do francês, sobretudo. Né? Ou seja, de artistas que falam, não vou, e a gente, né, vive um tanto, de novo, essa tensão até hoje, eu não vou, a arte é uma coisa mais pura, mais importante, mais sublime, mais elevada do que a simples ciência, do que a simples observação dos fatos. Uma coisa, obviamente, oriunda daquela questão do gênio romântico. Né? Século XVIII, ninguém pensaria em falar isso. Né? Da arte não se mistura com
com a sociedade, enfim, com regras, né? A sociedade era regras, a poesia era regras, aqui não, né? Então, aristocrático no sentido que vai aparecer no Cruz e Souza, mas sempre, né? E essa é a beleza maior, né, no meu ver, e eu gosto muito do Cruz e Souza, não sei se vocês já perceberam, que vai ser a grande tensão na obra dele, sobretudo na obra em prosa poética, né, como no caso do Emparedado, que é esse cara que tem um orgulho aristocrático de pertencer, né, à estirpe dos artistas, né, então, dessa coisa da vocação, né, desse espírito de conexão cósmica mesmo, né, eu consigo ver a verdade, eu tenho as necessidades, né, eu tenho a vocação, meu espírito está voltado, né, para grandes questões humanas e não, né, para o reles dia a dia, né, então tem esse orgulho aristocrático de fato, né, e é muito interessante que quando você vê, né, essas imagens, né, esses retratos do Cruz de Souza, essa figura muito, né, claro, tem uma coisa de época mesmo, mas isso também existe uma descrição dele, como ele se vestia de uma forma muito aprumada, né, enfim, então é esse sentido, né, de aristocrático, né, oposto ao laboratório, né, o laboratório é esse lugar, né, comum, que você vai lá, que qualquer pessoa, né, é um pouco isso, né, cientista é qualquer pessoa que pegue lá uma borboleta e vá observar essa borboleta no microscópio, né, basta trabalho, né, o artista precisa dessa abertura aí, né, dessa abertura primordial para algo mais importante, né. Então, em que o artista se distingue do burguês, o burguês aqui nessa concepção mais banal mesmo, né, do habitante da cidade, né, do habitante da cidade que vive uma vida comum, né, convencional. E aí vem, né, essa parte que eu acho que é o mais interessante para a gente pensar em termos da poesia mesmo, da poesia simbolista, né. Então, nesse sentido, em que o vago se diferencia do concreto. O vago é o positivo, é a parte a ser perseguida pelo simbolismo, né? Se diferencia do concreto, em que a sugestão difere da descrição, em que o diferente é distinto do banal, em que o laborioso é antagônico do simples, em que o mistério se distancia da vulgar realidade cotidiana, né? Isso aqui é a questão do mistério, né? Como o mistério é valorizado, né? Em que Émile Zola é o avesso de Stéphane Mallarmé, né? Émile Zola é um romancista francês, naturalista, né, daquela observação esmiuçada da realidade, né, da realidade social, né, não da realidade intrínseca, da realidade externa. É o avesso de Stéphane Mallarmé, que é o poeta maior do simbolismo francês, né, um poeta extremamente musical, extremamente que utiliza muita cor, muito movimento, né? Ele fala, mais do que antiparnasianos, os simbolistas foram antirrealistas, e só foram antiparnasianos por serem antirrealistas, né? E aqui é interessante a gente pensar nessa equivalência, nessa aproximação entre realismo e parnasianismo, né? Porque a gente pensa sempre realismo como essa coisa do retrato social, né? De uma literatura que descreve a realidade observável, né? E aqui, quando a gente pensa nessa aproximação entre parnasianismo e realismo, a gente está pensando no realismo da própria palavra, né? Da própria linguagem. Como assim? Né? Quando a gente lê um poema parnasiano, a gente sabe do que ele está falando, né? Ele pode não estar falando de nada importante que está acontecendo na cidade, né? Mas as palavras estão denotando aquilo, né? Enfim, a convulsão é da forma, né? Principalmente por ter que respeitar as regras da métrica e tal. Mas a linguagem, né, está servindo ao que ela quer dizer, né? Está servindo a métrica e servindo ao que ela quer dizer. Ela não está evocando, né? O simbolismo evoca, né? Você nunca termina um poema simbolista dizendo, eu sei sobre o que esse poema é, mas você sabe o que você sentiu, o que você viu, né, ou o que você ouviu, né? E o poema parnasiano ele é muito mais objetivo, né? Por mais que seja objetivo sobre coisa desimportante às vezes, né? Então é nesse sentido aqui que ele fala isso, né? Então os simbolistas foram antiparnasianos que não estavam interessados em falar de coisas observáveis, né? E aí de novo tem a ver com essa ideia do laboratório da ciência, estavam interessados em falar das coisas não observáveis, né? Mesmo quando estavam falando de coisas objetivas. Então, por exemplo, o mar, né, que é um grande tema da poesia francesa simbolista. O mar nunca é esse mar que está sendo observado, e sim o tipo
né, a impressão que ele causa, né, ao espírito. O mar também, a ideia do símbolo, né, o mar como símbolo de mistério, o mar como símbolo de movimento, né, o mar como símbolo, às vezes, de morte, inclusive. O Araripe Júnior, que é um crítico da época, né, falou aí que foi elogioso do Cruz de Souza, logo da primeira publicação dele. Né? Em 93, Cruz de Souza, já no Rio, né, publica esses 2 livros, um de poemas em verso, outro de poema de prosa poética, né, o Broquéis. Broquel é escudo, né, uma espécie de escudo, e o Missal, né, que é um livro de prosa poética. O Araripe Júnior é um dos únicos que vão elogiar, que vão falar que sim, né, que são influenciados pelos franceses, mas que tem, né, algo de novo. Ele fala do decadismo, né, que eu já falei. Orfismo, né, uma palavra interessante também do Mallarmé. Orfismo vem de Orfeu, né, esse poeta grego que desceu ao Hades, né, desceu ao mundo dos mortos e voltou trazendo, né, o conhecimento de mistérios. Né, então tem tudo a ver com essa. O orfismo vai ser muito enfim, vai ser tematizado aí ao longo da primeira metade do século XX bastante, inclusive em Portugal tem uma revista Orfeu, que vai ser de onde vai surgir Fernando, em torno do qual vão circular poetas como Fernando Pessoa, o Almada Negreiros, o Mário Sá Carneiro, enfim, outros 500. Mas o interessante é ele falar de orfismo, né? E eu acho interessante vocês saberem também essa palavra que se refere, né, ao mítico personagem grego do grande cantor e poeta que desceu e se tornou ainda maior por conhecer os mistérios, né, do mundo dos mortos. E ele fala disso aqui mais, né, falando do simbolismo, né, definindo aqui também, interessante para vocês, truncamentos de sintaxe, né, ou seja, né, sintaxe toda muito difícil mesmo, muito às vezes muito encavalada, né, uma frase nunca termina, nova afirmação aos nervos e de exprimir o inexprimível. Né? Isso aqui é muito importante. Né? O parnasianismo nunca se preocupou em falar do que não pudesse ser expresso. Né? Você está expressando aquilo que dá para expressar. Né? E isso vai ser muito, né? Quando a gente fala de simbolismo, a gente não está falando de um movimento breve sem consequências. Né? O simbolismo né, tem aí como pai, né, o pai espiritual, o Baudelaire, né, e vai ter, né, como filhos a poesia moderna, né, essa poesia que não vai, que usa muito de sugestão, que evoca ao invés de expressar objetivamente, que não se preocupa, né, isso é muito importante, muito, muito, muito importante para a poesia moderna, para a poesia do começo do século XX, que não se preocupa em ser compreendida, né, que não tem um sentido delimitado. Né. No Baudelaire ainda existe uma preocupação muito grande de dizer alguma coisa. O simbolismo é essa coisa de, olha, né, tem o maior, né, o mais famoso poema do Mallarmé, que é um lance de dados, é um poema que ninguém consegue chegar a uma conclusão sobre o que quer dizer. É um poema todo, enfim, ele explora a página mesmo, joga versos de uma organização bem espalhada nas páginas, em 2 páginas, inclusive, e é um poema que ele está propondo aqui sensações, ideias, sem amarrar. Né? E não é porque é difícil a sintaxe, ou porque é complicado, ou porque ele está usando metáforas sofisticadas, é porque realmente não dá para amarrar. Né? Você vai ler, a gente consegue ver inúmeras leituras diferentes, né, do lance de dados, a gente consegue apreender as sensações. Né? Então, claro, né, essa ideia de exprimir o inexprimível tem a ver com isso. É diferente do romantismo, mas também tem um pé no romantismo, nesse sentido de falar, né, das questões que não são as questões, lembrando daquela coisa do ponto de vista. Né? O século XIX é esse momento que você fala, nossa, né, se tem tantos pontos de vista assim possíveis, né, será que existe uma realidade em si? Né? Essa vai ser uma das investigações, né, ou enfim, uma das pirações aí do romantismo que vai ser retomada pelo simbolismo. Eu falo retomada, né, mas em alguns sentidos vai desabrochar, ou enfim, vai deslizar aí para o simbolismo, né, com alguns percalços. Né.
O Zé Veríssimo, que foi eu estou falando esses nomes para vocês terem esses nomes na cabeça, que são críticos, os primeiros críticos brasileiros, né? O Zé Veríssimo, muito importante, escreveu, né, alguns dos principais compêndios aí de história literária no final do século XIX, começo do século XX, né, que esculhambava o Cruz de Souza, né, chamando ele de um parnasiano que lê Verlaine. Né? Verlaine é outro poeta simbolista, não só simbolista, ele também foi um pouco parnasiano, francês, né, e aqui ele falou assim, ele escreve, né, todo quadradinho como um parnasiano, mas acha, né, essa é a crítica do Zé Veríssimo, mas acha que está falando de coisas profundas. Né, tem um tanto de racismo no Zé Veríssimo também. Bom, gente, vamos ver, 11h08 já. Bom, não sei se vocês chegaram a ler o texto do Alfredo Bose, né, eu acho que vale a pena tocar em alguns pontos, eu entendo que quem precisar sair, mas vamos falando aqui, qualquer coisa as pessoas também podem voltar e pegar o finalzinho da aula. Né? Que ele toca justamente dessa questão, especificamente do cientificismo, nessa perspectiva da raça, mais especificamente ainda, no cientificismo racista no Brasil. Né, a partir de uma leitura de um cara chamado Nina Rodrigues, né, apesar desse nome, um antropólogo, um homem, né, que escreve, né, esse livro Os Africanos no Brasil, em que ele vai fazer, né, ou vai se propor a fazer, ou vai dizer que faz, né, um estudo objetivo sobre os negros, né, e mais especificamente sobre os negros no Brasil. Né. E aí é muito interessante, né, porque ele defende, né, tem essa coisa, né, de que os africanos não podem ser usados como massa escrava, eles não são, né, objeto de trabalho, eles são objeto de ciência. Né? Então tem uma troca de objetificação aí na perspectiva, né, sobre os negros. Então, vamos pensar o que é o negro. Né? Não vamos conversar com ele, não vamos colocar ele em pé de igualdade com a gente, vamos colocar ele lá no laboratório. Né? É um pouco essa ideia. É claro que tem um valor importante, o Alfredo Bose destaca isso, né? Porque alguém que estava lá, né, no século XIX, então ele está observando coisas, então a gente tem essa herança aí, né, de alguém que estava, enfim, observando com cuidado, mas observando com cuidado dentro dessa perspectiva de século XIX, de que acha que está sendo neutro sobre tudo, né? Quando, obviamente, essa grande, né, mudança a partir do século XX é pensar, né, no que há de subjetivo na observação científica. Né? Então ele fala, né, o critério científico da inferioridade da raça negra nada tem em comum com a revoltante exploração que dela fizeram os interesses escravistas norte-americanos. Para a ciência, essa inferioridade não é nada mais do que um fenômeno natural, produto da marcha desigual do desenvolvimento filogenético, papapá. Então aqui ele fala, olha, né, os negros não são inferiores porque a gente explorou e a gente não explorou porque eles eram inferiores, mas eles são inferiores e isso tem uma explicação natural. Né? Esse é o discurso, né, contra o qual o Cruz Souza vai se colocar de forma explícita no texto emparedado, que eu vou acabar não comentando aqui, porque eu estou também tentando nessa aula, como a gente tem uma aula só por semana, comentar coisas que não estão nos textos que vocês leem, né, para não ficar, enfim, repetitivo. Mas para quem leu consegue ver muito bem, né, a contraposição que o Cruz Souza opera, né? Ele fala, olha, né, e beleza, eu tenho essa cor, mas qual é a cor da minha alma? Né? Ele fala, qual é a cor dos meus sentimentos? Enfim, eu sempre parafraseio de uma maneira tosca, porque eu não sou poeta, mas né, qual é a cor do que eu tenho por dentro? Né? Qual é a cor da minha poesia? Qual é a cor da minha arte? Né? Como eu posso ser julgado pela minha cor quando, né? E aí isso é interessante também, né, de ver no texto do Cruz Souza como ele opera dentro de uma lógica preconceituosa também, né? Como ele está dentro de uma lógica do século XIX, né? Principalmente quando ele fala da África, esse lugar selvagem, esse lugar escuro, esse lugar da sensualidade extrema, né? Esse lugar condenado, né, que é uma coisa que aparece muito no Castro Alves também, né, eles colocam como filho de Cã, né, Cã foi um dos filhos de Noé, para quem conhece a história bíblica, ele foi um dos filhos de Noé, junto com o Sem e o Jafé, e uma vez o Cã entra na tenda do Noé e se depara com Noé bêbado e pelado na tenda,
e o Khan meio que sai e chama os irmãos para ver, né? E os irmãos são muito mais respeitosos, entram de costas e cobrem o pai, e o Noé, muito chateado com o Khan, lança uma maldição sobre ele, na verdade sobre o filho dele, Canaã, né? E fala, você está condenado a servir sempre, você vai sempre servir os outros homens. E aí tem uma explicação, né? Os próprios cristãos usavam essa explicação para dizer por que a gente podia ir lá sequestrar, né, africanos e escravizá-los, porque foi Noé que maldisse, né, a raça, porque justamente o Canaã é quem vai, né, dar aí a linhagem dos africanos. Enfim, apenas um pequeno panorama bíblico aí, né? Então essa noção do continente africano como um lugar amaldiçoado, né, seja naturalmente, seja religiosamente, né, vai aparecer na própria fala do Cruz de Souza. E é muito interessante olhar a poesia e contrapor a poesia do Cruz de Souza à prosa dele, porque na poesia ele é impressionante como aparece a palavra branco, alva, clara, luminosa, né? A poesia dele é toda, e aí, claro, com uma influência muito grande dos franceses, né? Mas a coisa da neblina, né? Como ele vai valorizar coisas na poesia, né? Cores mesmo, né? O branco, nossa, impressionante, assim, né? Que ele depois vai deixar bem evidente, né? O transparente, né? na prosa, de que ele é quase como se ele sentisse, né? Que ele está aí em conflito, como se existisse, né? Esse conflito entre essas duas formas de existir, né? Num sentido mais fundo aí, né? Em que ele, enquanto poeta, né, enquanto artista, vê aí esse mundo luminoso, né, e enquanto negro é vítima, né, dessas maldições aí, ou dessas realidades que colocam o negro definitivamente em algum lugar, né? Então é um poeta desse conflito, né? Eu falei, de um orgulho aristocrático, né, mas que se sente, né, emparedado pela sociedade. Então, existe uma crítica, né, obviamente, às convenções, né, e esses poderes que o mantém, né, fora aí do campo de apreciação, né, ao mesmo tempo, né, esse sentido de uma vocação para algo, né, superior. Né. O Alfredo Wallace escreve, né, muito, muito interessantemente nesse sentido, né, fala, não restava ao nosso poeta senão dois caminhos que ele percorreu intrepidamente. O primeiro, da sua libertação pessoal enquanto negro injustiçado, que protesta contra a ditadora ciência de hipóteses, né. Isso aqui é muito legal, né, ele falando de como essa ciência não é uma ciência neutra, imparcial, certa, né, é uma ciência de hipóteses, né, uma leitura muito, muito moderna que ele faz, né, dessa ciência do século XIX. Né. Então, que é né, justamente essa coisa que ele produz muito nos textos em prosa dele, seja no primeiro, mas menos, que é o Missal, seja nesse outro, né, que são as emanações, né, evocações, desculpa. Evocações ou emanações? Nossa, me deu um branco total agora. Evocações. Evocações mesmo, né? Que enfim, né, um volume aí do que a gente chamaria de textos de prosa poética, né? Eu acho que foi o Iago que falou, não sei como chamar, é um conto, é um poema. Acho que a gente pode chamar de um poema ou de um texto, né, em prosa poética, que é uma coisa bem, né, defendida justamente por esses poetas franceses da segunda metade do século XIX. O Baudelaire escreve prosa poética, o Rimbaud, né, outro simbolista, né, o Rimbaud é outro caso da minha parte, vai escrever muito em prosa poética, né, ou seja, é esse texto que a gente não consegue reconhecer, né, uma prosa mais direta, mais objetiva, né, que tem, né, e essa palavra evocações é ótima, né, para isso. Eu falei justamente, né, a poesia simbolista com essa que evoca, em contraposição, né, ao realismo, ao parnasianismo, que diz alguma coisa, que aponta, que descreve, né, sobretudo. O parnasianismo descreve muito. Aqui evoca, né, ele está evocando, às vezes, formas, e a gente tem que, com a nossa imaginação, compor.
né? Ele não está descrevendo alguma coisa para a gente formar, né, detalhadamente na nossa cabeça. Então, nas evocações, né, ou nesses poemas em prosa, né, ele vai falar muito dessa questão de ser negro, vai falar contra, né, falar da sua situação pessoal, e na poesia, né, ele vai quase como sair, né, desse corpo negro. A questão do negro praticamente não é tratada, né, na poesia, né. Tem muitas musas brancas, inclusive ele foi casado com uma negra, mas tem muitas musas brancas, né. Vai ter questões corporais muito fortes na poesia, sim, né. Tem um poema ótimo sobre o bêbado, que ria e tal, é bem triste. Tem poemas muito sensuais mesmo, sobre mulheres que são satânicas e lúbricas, e etc., mas é numa perspectiva sem cor, né? Ou se tem cor, é branca. Isso é bem impressionante mesmo, assim. Então, é isso que o Alfredo Bós, né? Havia um segundo caminho, mais promissor, a cultura, enfim, a outra coisa, essa coisa, né? Peraí, deixa eu ler aqui com vocês. Então, a cultura letrada do mesmo final de século não se esgotava nas doutrinas para-racistas e seus ferros gitanos. De costas para esse cinzento determinismo e vingando nos móveis confins que ora uniam, desenvolveram-se dos românticos aos simbolistas uma dupla concepção do poeta como vate da humanidade e demiurgo da forma. Olha que interessante, né? Isso aqui tem a ver com o que eu falei, da questão do vate, né? Vate da humanidade. Vate quer dizer exatamente um canal, né? Um canal que liga o divino ao humano, né? Por isso vate da humanidade. E demiurgo da forma, né? Demiurgo, vocês pensam no Deus demiurgo, aquele que cria, né? Então, essa ideia aqui do demiurgo da forma, né, é super importante também para a gente pensar a poesia moderna, né, essa poesia a partir do século XIX, o poeta como aquele que cria um mundo a partir da forma, né, que cria uma outra forma, quer dizer, cria um outro modo, para não repetir a palavra, de enxergar o mundo a partir da forma poética, né, o que vai falar de outra dimensão da existência, né, a partir da linguagem poética, e só por meio da linguagem poética, justamente por ser uma linguagem evocativa e não descritiva, né. Uma linguagem descritiva vai descrever o mundo como ele é, né? Ou, claro, depois tem outras questões aí, dá para pensar em ficção científica, etc. Mas a linguagem poética, por meio da própria forma, né, pensa uma outra forma de existir, um outro modo de existir no mundo. E aí ele fala, né, em Alfredo Bós, a figura do poeta vate, herói ou profeta, incompreendido pelo vulgo, detestado pelo filisteu, é herança do gênio romântico titã. Várias palavras aqui, né, mas o poeta vate, herói, né, gênio, né, herói no sentido de a parte, né, a parte corajoso, né, e incompreendido pelo vulgo, vulgo é o povo, as pessoas normais, né, detestado pelo filisteu aqui no sentido da pessoa que exerce arte por pura afetação, né, sem de fato sentir a arte, né, o filisteu é o que a gente chama, qual é a outra palavra para isso, o diletante, né, alguém que faz arte sem sentir a arte, né, que é como ele vai, o Cruz Souza, os simbolistas, os românticos vão pensar aí, sei lá, o parnasiano, né. É a herança do gênio romântico titã, né, Titã, aqueles deuses derrotados, né, pelos deuses depois olímpicos, os titãs, pensar em uma figura também adorada pelos românticos, que é a do Prometeu, né, o Prometeu que tentou dar o fogo, né, é uma figura muito romântica, né, usada pelos românticos e muito simbólica dos românticos, e desse espírito ainda que o Cruz Souza recebe, né, que é então esse que quer trazer o fogo divino para o humano, mas enfim, né, sofre as consequências disso, é acorrentado e punido e tal por Zeus. Enfim, deixa eu dar uma pulada aqui, né. Aí a coisa que eu queria só para a gente fechar, né, pensar então em termos brasileiros mesmo, o que está rolando aqui no final do século XIX, nesse momento, para além do parnasianismo, né, que fica óbvio, o Olavo Bilac já era aí o príncipe, né, da poesia brasileira desde a década de 80, tem poema, inclusive, do Cruz Souza para ele, mas o que mais estava rolando, né, para a gente pensar aí o que é esse espírito da literatura nesse momento. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é de 81, né, é de mais de 10 anos antes desses primeiros volumes de poemas e de prosa poética do
do Cruz e Souza. Então a gente já estava mesmo em plena época de realismo, né? Desse realismo muito interessante, né? Muito crítico também, muito irônico do Machado de Assis, mas que nada tem de derramado, né? Eu acho que o nosso autor mais racional da história da literatura brasileira é o Machado de Assis, né? Racional, né? Racionalista mesmo, assim, né? A gente mal sabe quem era Machado de Assis, no termo do que esse cara sentia, né? Que mais, né? Em 88 sai o Ateneu, né, romance que sobre o qual a gente vai conversar na semana que vem, que é um romance único, né, na nossa história da literatura, um autor, Raul Pompeia, também muito diferente, que é aquela coisa que eu já falei, né, o ambiente realista, mas extremamente impressionista, porque está demonstrando muito bem um ponto de vista, e um ponto de vista emocionado, como diriam os jovens, né? Ou seja, né, muito não objetivo. Em 88 também sai um livro outro, né? Nossa, 88 é um ano interessante. Um livro muito esquisito, muito interessante, que eu pensei em colocar nessa disciplina, mas enfim, não dá para colocar tudo, que é o Gueza. Não sei se vocês já ouviram falar de um cara chamado Sousandrade, um poeta pernambucano, cearense, putz, agora me escapou. Muito, muito interessante. O Gueza, bom, o Sousandrade, para começar, ele chama Sousandrade porque ele achava que porque ele chamava Souza Andrade, decidiu se chamar Sousandrade porque teria a mesma quantidade enfim, a mesma sonoridade, sei lá, de Shakespeare, né? Esse nível de maluquice. Ele era filho de um proprietário de terra, mas foi gastando todo o dinheiro para escrever. Enfim, é um cara dentro dessa perspectiva, então, da vocação, né? Um escritor, torrou a grana toda para escrever, né? E escreveu um épico, na verdade é um poema épico, Gueza, sobre um indígena colombiano que vai parar até na Bolsa de Valores de Nova York, é um negócio muito louco, muito moderno, muito impressionante, muito difícil, muito, muito, muito difícil. E tem vários momentos que, enfim, as pessoas colocam ele no romantismo, pela questão de forma e etc., também essa questão do épico e tal, mas ele tem vários momentos que resvalam no simbolismo, com muita evocação de sensações. Enfim, é um livro muito, muito, muito interessante, ficou muito esquecido durante um tempo, foi recuperado por aquela dupla que adora recuperar coisas, que é Augusto de Campos e o Haroldo de Campos, já, né, em meados do século XX, mas enfim, de novo também um livro, e ele próprio, num dos prefácios, Sousandrade escreve, me disseram que meu livro vai ser adorado daqui a 50 anos, ele fala, que tristeza, né, viver 50 anos antes. Então, um livro muito, muito interessante, mesmo, assim, né, e um poeta muito interessante. De 90 é um cortiço, olha só, né? Imediatamente antes, então, desse surgimento do simbolismo, e a gente considera que o simbolismo no Brasil surge com Cruz e Souza, ele vai ser o herói e simbolismo, e 3 anos antes a gente tem um cortiço, um romance naturalista, né? Um romance escrito sob essa ideia, né, de que o meio, né, compõe a pessoa, você é fruto do meio, né, essa concepção cientificista, positivista do você, né, você é aquilo, se você vive no cortiço, em algum momento, né, você vai agir de uma maneira, enfim, sórdida, ou o que quer que seja, né, bem, né, nessa perspectiva mesmo, como é que a gente fala, de causalismo, né, de uma coisa leva a outra, né, necessariamente, né, assim, exclui, né, os espaços de subjetividades. Bom, em 93, então, ele publica, organizado por ele próprio, o Broquéis, Missal, sai no mesmo ano, um de poemas em verso, outro em prosa, né. Em 98 sai o Evocações, né, ele já tinha, peraí, agora até, né, eu tenho a impressão que sai depois que ele morre, é no ano que ele morre, mas de qualquer maneira foi ele que organizou o Evocações, de onde tem o Emparedado, que é o texto mais famoso dele, e em 1900 sai o Faróis, que é o que, em termos de poesia em verso, é o que eu mais gosto. Só saiu em 1900, mas foi organizado por ele, foi publicado por esforço de um amigo dele, que é esse cara aqui, o Nestor Vitor, que também tentou escrever uns poemas simbolistas, não era grandes coisas, mas virou publicou, viveu bastante, publicou muitas coisas, muito que a gente conhece do Cruz de Souza, que não foi organizado por ele, resistiu ao tempo, por esforço desse cara, era próximo,
E aí tem essa frase que eu acho boa, né? Nós, sobretudo Cruz e Souza, eu, papapá, trazíamos o ar mais desesperado por antecipação de quem não confia na atmosfera em torno. O sentimento inicial nosso era de que víamos declamar, lembrando aquele clássico orador português para os peixes, né? Ele está citando aqui o padre Antônio Vieira, que tem um sermão para os peixes, e falando aqui dessa sensação de que eles estavam falando para ninguém, né? Ninguém estava a fim de ouvir, né? Enfim, aquela coisa, obviamente, dos parnasianos. O simbolismo dura um tanto em diferentes, um tanto assim, bem pouquinho, né, no Brasil, em diferentes, meio que nos soluços de resistência. No comecinho do século XX, uma galera lança a revista Rosa Cruz, que teve duas, não é de 1901 a 1904, não, teve um tantinho em 1901 e depois um tantinho em 1904. E aqui só é interessante por dois motivos, né? Como eles valorizavam o trabalho de Cruz e Souza, né? E aqui esses termos são todos termos que aparecem na Rosa Cruz, Peregrino das Ânsias, Incomparável Eleito, Negro de Ouro, e por aí vai. E a outra coisa que ela também é um dos principais autores que publicaram essa revista, foi o outro grande expoente, em termos de qualidade mesmo literária do simbolismo, que é o Afonso de Guimarães, né, dessa família dos Guimarães aí, que até hoje tem gente escrevendo. Uma poesia bem mais urbana, bem mais melancólica, no sentido de bem menos ímpeto do que tinha o Cruz e Souza, mas tem umas coisas bem, bem bonitas também. Só para encerrar mesmo, só para mostrar para vocês uma coisa que eu já falei, né, que é essa coisa do apreço pelo alvo, né, alvo no vestido branco, né, na poesia do Cruz e Souza. O primeiro poema que aparece no Broquéis é um poema chamado Antífona. Antes que eu me esqueça, ele publicou ainda em Santa Catarina um volume com um colega dele, chamado Fantasias e sei lá o quê, que é anterior, saiu por organização dele, mas que não é simbolista ainda, é um poema bem de juventude, né, uma poesia bem de juventude, a gente não considera muito aí como o início do simbolismo brasileiro, mesmo a gente pensa em 93 com o Broquéis. E esse poema que abre chama Antífona, que é uma palavra que pode querer dizer refrão, mas eu acho que aqui aparece muito como, que é uma palavra que serve tanto para poesia como para usada em rito, na esfera de ritos religiosos, e nesse sentido, né, dos ritos religiosos, é um poema que aparece, uma fala, né, uma oração que aparece no começo de um rito e depois é retomado. E o antífona aparece no comecinho do Broquéis, aparece em itálico, inclusive, né, que os outros poemas não, então tem uma espécie de um sentido aí de prelúdio, né. E começa assim, né? Ó formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso dos turíbulos das áreas. Formas do amor, constelarmente puras, das virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes. Pá, 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 pá. Não vou ler ele todo, mas queria destacar essa coisa, né, da branquitude aqui evocada, né? Mas também essa coisa de ser uma poesia que não está, e até o final do poema ele não está dizendo nada objetivo, né? Está criando uma sensação, né? Uma sensação visual, né? Uma sensação musical pela melodia, né? Formas alvas, brancas, formas claras, esse segundo verso, de luares, de neves, de neblinas, formas vagas, fluidas, cristalinas, né? Esse L bem, bem melodioso e tal. E só também, esse é um poema longuinho, e aqui é um poema já do Faróis, só para destacar um outro ponto muito, e no Faróis tem uns poemas bem mórbidos mesmo, né, às vezes até bem gore, né, tem um poema chamado Tédio, que é bem, né, tem uma coisa das almas se numa lama, se arrastando com animais e tal, uma coisa bem pesada mesmo, mas aqui é um outro exemplo, esse poema Flor do Diabo, né, diabo tão claramente evocado aí, não como uma força maligna, mas como uma força anticonvencional, né, vai ser sempre essa figura do diabo, né, como aquilo que não é aceito, né, mas que enfim, tem uma força aí de criatividade, inclusive, né.
E aqui é sobre, enfim, é um poema amoroso, erótico, sei lá, acho mais erótico, branca e floral, mas volta branca, com o jardim do cabo, maravilhoso a ressurgir um dia a fatal criação do fulvo diabo, eleita do pecado e da harmonia. Mais do que tudo, tinha um ar funesto, embora tão radiante e fabulosa, havia sutilezas no seu gesto de recordar uma serpente airosa. Então, e aí segue, né, o poema, essa é uma criação, né, uma mulher, né, criação do diabo, né, mas que é mistura de harmonia e de funesto, né? Então então essa evocação de alguma coisa escura, né? Escura no sentido de tenebrosa, aí, de algo como que a gente chamaria isso? Tem uma palavra boa, enfim, não importa, macabro. Esse macabro, mas que é um macabro sensual, né? Que é, enfim, explorado até hoje muito, né? Muito no cinema, inclusive. E muito na figura feminina. Bom, gente, já abusei. Mas é isso, assim. Enfim, eu gosto muito do Cruz Souza, assim, não é um poeta para a gente voltar sempre, porque é muito, né? Muito derramado, muito impetuoso, assim, e tem a questão própria da forma, muito afeito também, né, e aí tem tanto dessa coisa do orgulho aristocrático, há palavras difíceis, né, também aparece bastante, umas palavras, assim, que você fala, nossa, né, vou usar essa palavra, você nunca mais lembra, né, da vez que você vai ler o poema de novo, você já não lembra o que é, mas muito bom. Tem um poema do Faróis que eu recomendo muito, e eu só não botei ele aqui para a gente ler, porque ele não é tão, enfim, explícito de alguma coisa que eu queria destacar, como essa coisa do diabo, a coisa das formas brancas, mas é um poema muito, muito bonito, que se chama Envelhecer, é sobre uma mulher que envelhece porque, enfim, não, basicamente porque não transa, se a gente for pensar bem aí. Mas é muito bonito, muito, muito, muito bonito, é um poema longo, e também eu não quis botar porque eu acho que era um desperdício não colocar ele inteiro. Mas está lá, né, na pasta principal tem a prosa completa, mas na pasta de bibliografia suplementar tem a poesia completa, para quem se interessar, e é enorme, porque é um trabalho, é muito ridículo, né, porque fizeram um super trabalho de um professor, inclusive, acho que da Federal de Santa Catarina, junto com a Secretaria de Cultura de Santa Catarina, fez um super trabalho mesmo de pesquisa, então é um volume enorme, com muitas coisas da juventude, muita coisa ruim, inclusive, muita coisa ruim, né, mas um volume de muita coisa que foi reunida, mas não organizada em volumes pelo próprio Cruz e Souza, mas que o trabalho todo foi lançado, olha só, coisa provinciana, gente, foi lançado quando o Estado de Santa Catarina finalmente conseguiu a remoção dos restos mortais do Cruz e Souza, que estavam lá em Minas, para o Estado de Santa Catarina. Então, para comemorar a remoção dos ossos e o enterro dos ossos do Cruz e Souza em Santa Catarina, lançaram aí esse volume de poesia concreta. Então, agora ele está lá, tem um palácio, inclusive, que levou o nome de Cruz e Souza, em Florianópolis, mas, de fato, o trabalho é impressionante de reunião tanto da prosa quanto da poesia, né? Muita coisa, realmente um trabalho de pesquisa enorme. E, enfim, eu recomendo para esses momentos que vocês estiverem mais dilacerados, sentindo mais sozinhos no mundo, ninguém me compreende, mas fala, vou para o Cruz e Souza. E tem um certo efeito aí de terapêutico no melhor dos sentidos. Bom, é isso, gente. Obrigada. Semana que vem, então, a gente fala do Ateneu. E aí eu acho que, em relação ao Ateneu, né, a gente fala bem, né, diferente do que eu tenho feito, fala bastante do romance mesmo. E, enfim, acho que algumas pessoas já leram, né, já recebi até alguns textos, que ainda estiver lendo. Procura pensar, né, a diferença entre o Ateneu e o Senhora, por exemplo, né, ou que vocês conhecem do Machado de Assis, que é contemporâneo a ele. Né, diferenças de linguagem, diferente de perspectiva, né, só para a gente pensar aí mesmo essas dissonâncias dentro de um mesmo tempo. É isso, gente. Obrigada, bom almoço, boa semana, até semana que vem. E vamos que vamos. Tá acabando, né? Falta um mês. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada por Lígia.
Tchau, tchau, gente. Tchau, Lígia.